Oi, coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu tô com a intérprete de Libras, a Camila. E hoje nós vamos aprender sobre operações com notação científica, né? Modelo Covid-19, modelo epidemiológico para a cidade de São Paulo. O que são esses modelos? Esses modelos, eles são exatamente para perceber o crescimento do Covid-19 na cidade de São Paulo. Esses modelos são criados e acabam sendo, por ser população, a gente está falando de base 10. Então, os nossos números eu posso escrever em base 10 e também em notação científica. Então, o foco hoje vai ser para isso. A notação científica, ela é trabalhada com base 10. Então, eu preciso de todas as regras da potenciação, né? E relembrar todas essas regras para você fazer a notação científica. Então, vamos lá. Eu trouxe para você algumas revisões, né, de algumas propriedades e regras, né, que você estudou no ano passado e algumas que você estudou no ano retrasado, né, no 6º ano e 7º ano. Então, vamos à básica, né? Se eu tenho um número, né, o 10, elevado a n potência, né, a enésima potência, o que eu vou ter? Como resultado, é 1 seguido de tantos zeros de acordo com o número que aparece no local de n. Então, vamos lá. O exemplo, se eu tenho 10 elevado a 5, eu tenho o quê? 1 seguido de 5 zeros. Tanto se contar, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, lá, outra regra que a gente precisa de relembrar. Para que serve o negativo no expoente? O negativo no expoente, né, quando eu tenho 10 elevado a menos 3, ele só serve para inverter a base. E aí o expoente passa a ser positivo. Então, se eu tenho um denominador, se não tem, é 1. Invertendo, ficou 1 sobre 10, que a gente lê 1/10 elevado ao cubo. Então, 1 elevado ao cubo dá 1 e 10 elevado ao cubo dá 1000. Potenciação, né? Relembrando a multiplicação da potência. Como é que fica? Potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar como? 10 elevado a 5 como exemplo, vezes 10 elevado ao cubo. Conserva a base 10 e somos expoentes. 5 com mais 3, ficou 5 com mais 3, que é 8. Então, eu tenho 10 elevado a 8. Então, vamos lá. Divisão com mesma base, que no caso a nossa base é 10. Como é que fica? Divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu tenho a divisão da mesma base. Então, eu tenho a divisão de base 10. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. 5 menos 3 deu 2. Então, tenho 10 ao quadrado. Adição e subtração. A adição e a subtração eu trago sempre para grandezas das mesmas grandezas, grandezas iguais, certo? Por quê? Porque eu não posso somar grandezas diferentes. Porque se eu tenho, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, é 10. Se vai ser 2 elevado ao cubo, é 1000. Então, eu tenho que primeiro fazer essa transformação. No caso da potência, eu trago para a mesma base que fica tudo certo. Então, vamos ao nosso exemplo. Se eu tenho 2 inteiros e 7 décimos vezes 10 elevado ao cubo mais 1 inteiro e 7 décimos elevado a 10 elevado a 5. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou trazer para a mesma base, trazendo para a mesma base.
as grandezas. Então, eu vou transformar a mesma base. Eu vou dar a preferência para a minha base, né? Para 10 elevado a 5. Eu vou dar essa preferência para 10 elevado a 5. Porém, se você quiser fazer no 10 elevado ao cubo, a resposta vai ser a mesma, só que no final tem que fazer as transformações. Só isso. Então, vou trazer para a base, né, 5, 10 elevado à quinta potência. Então, fazendo a transformação, trazendo o 10 ao cubo para 10 à quinta potência. Então, como é que eu vou fazer? Ó? 2 inteiros e 7 décimos vezes 10 ao cubo. Se eu deslocar a vírgula para a direita, eu posso aumentar um número aqui, ó. Então, vai lá. Eu tenho, aumentou 1, eu quero chegar até em 5, porque eu tenho 4. Então, vou ter que andar a vírgula mais um aqui, ó. Fui aqui, vou andar mais uma. Então, andando a vírgula mais uma, ficou o quê? 0,027 vezes 10 elevado à quinta potência. Leitura bonita fica como? 27 milésimos vezes 10 à quinta potência. Então, chegou na mesma base. Os meus expoentes aqui, ó, 10 elevado a 5 e 10 elevado a 5, chegou mesma base e mesmo expoente. Agora pode ser somado, normal. Então, você vai pensar como? Né? Eu vou pensar o 0,27 mais 1,7 deu 1,727. Então, fazendo a soma, somei, deu 1,727 vezes 10 elevado à quinta potência. Ou seja, eu somo a mantícia, que a gente chama esse número aqui da frente de mantícia. Eu somo as mantícias e conservo os expoentes na soma, tá bom? Subtração é a mesma coisa. Multiplicação, né, de base, de potenciação, na notação científica, né? Como é que fica a multiplicação nessa regra de base 10? Eu vou ter a multiplicação sucessiva. Então, eu vou multiplicar as mantícias e aplicar a regra da potenciação, porque a base é a mesma, porque é a base 10. Então, multiplicando as mantícias, eu tenho uma mantícia que é o número que está aqui na frente da potência de 10. Então, eu multipliquei uma mantícia vezes a outra mantícia. Multiplicando as duas, vamos lá. Multiplicando uma mantícia vezes a outra mantícia. Vou multiplicar. Multiplicando as duas, eu tenho 2,21, né? Vezes potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vou conservar a base, que vai ser 10, e somar os expoentes. 3 com mais 5, ficou quanto? 2,21 vezes 10 elevado a 8. Lembrando a você que notação científica, eu tenho que trazer o número que pode ter aqui na frente, somente antes da vírgula, somente os algarismos, né? Que vai, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu não posso entrar aqui na frente, né, da notação científica, na mantícia. Na mantícia não, na parte inteira, né, do número, não pode entrar o 0. Tem que ser os números de 1 até 9. Divisão, né? Quando eu estou trabalhando a divisão na notação científica. Eu vou dividir as mantícias e aplicar a regra da potenciação. Qual que é a regra?
Eu vou dividir as mantícias. Então, eu vou dividir as mantícias. Eu tenho meu exemplo, eu vou dividir as mantícias. Então, a mantícia é quem está na frente da multiplicação da base 10. Então, eu divido as mantícias e potência, qual que é a regra? Conserva a base e subtrai os expoentes, porque é divisão. Então, vamos lá. Dividindo a mantícia, 1,8 dividido por 1,5. Deu 1,2, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, conservei a base e subtrai o expoente. Como tem um menos aqui, ó, um negativo aqui, ó, e eu não vou subtrair, então vai ter 2 menos. Tem que aplicar a regra do jogo de sinais, tá bom? Então, ficou 1,2 vezes 10, negativo com negativo ficou positivo. Então, eu vou ter o quê? 1,2 vezes 10 elevado a 13. Potência elevada a outra potência. Então, se eu tiver um número em notação científica, está elevado a uma potência. Como é que fica? Eu vou ter, por exemplo, 1,2 vezes 10 elevado à quinta potência, elevado ao cubo. Eu vou elevar o 1,2 elevado ao cubo vezes 10, o 5, 10 elevado à quinta potência, vezes o 3. Então, como é que fica? Fica lá, ó. Vai ficar como? 1,2 elevado ao cubo. Eu separo, ó, 1,2 elevado ao cubo. E potência elevada a outra potência, eu multiplico os expoentes. Então, ficou 10 elevado a 5 vezes 3, porque eu multipliquei aqui, ó, 5 vezes 3. Ficou o quê? 1,2 elevado ao cubo é 1,2 que vai aparecer 3 fatores, que vai ser 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44 vezes 1,2 deu 1,728 vezes 10 elevado aqui a 15. Por que 15? Porque 5 vezes 3 me gerou o resultado 15. Radiciação. A radiciação na notação científica, com a potência de base 10, né? Porque a notação científica é de base 10. Como é que faz a radiciação? A radiciação, eu vou tirar a raiz quadrada, a raiz cúbica, né? Tirar a raiz, no caso aqui é cúbica, né? De 1728 e subtrair o expoente da base 10 pelo índice. Então, como é que fica isso? Vamos lá, passo a passo? Ficou como? Eu vou fazer separadamente. Primeiro, a gente faz o quê? Raiz cúbica de 1,728 vezes 10 elevado o expoente do 10 dividido pelo índice. Então, vai ser 12 dividido por 3. 12 dividido por 3. Então, ficou o quê? Raiz cúbica de 1,728 deu 1,2 vezes 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Tá aí a nossa resposta. Vamos para o próximo. Como eu comparo notação científica, né, de um número para o outro? Quem que é maior? A regra é, vai ser o maior número quem tiver meu maior expoente. Então, vamos ver como é que fica isso no exemplo. Eu não olho para a mantícia, eu só olho para as bases 10, né, da notação científica. Quem que é maior? Vamos lá, vamos pensar, quem que é maior? Quem que é maior entre menos 5 e 8?
Ou 5 negativo e 8. Você sempre tem que pensar quem que é maior. No caso, quem que é maior? O 8. Então, se o 8 é maior, a abertura do sinal aqui, ó, a abertura desse sinal fica voltado para o número maior. Então, no caso, a leitura fica o quê? Porque a leitura sai automático. Como é que fica? 5,8 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 5, é menor do que 1,5 vezes 10 elevado a 8. Tá? Conservação da notação científica para... Convenção da notação científica para a notação decimal. O que é notação decimal? É como a gente escreve nossos números. O que é notação científica? É escrever um número na base 10, onde que a mantícia é um número maior do que 0 e menor do que 10. Isso que é notação científica. Ou seja, eu vou ter sempre um número escrito na multiplicação por base 10, tá bom? E o que é notação decimal? É exatamente o número do jeito que ele é escrito. Isso que é notação decimal. Então, vamos ver, né? As convenções. Eu tenho os dois exemplos que eu trabalhei, quem que é maior e quem que é menor. A única coisa que você vai fazer aqui é deslocar a vírgula, ou para a esquerda ou para a direita. Então, vamos ver quando é que desloca a vírgula para a esquerda e para a direita da mantícia. Vamos lá. O que é 5,8? 5,8 vezes 10 a menos 5. Você tem que pensar o quê? É 5,8, o 10 não serve, o negativo no expoente não serve para inverter a base? Se eu inverter, vai vir no denominador, que é divisão. Então, é o quê? 5,8 dividido por 100 mil. 1 seguido de 5 zeros aqui, ó. Então, o que significa isso? Significa que eu vou andar o número de casas decimais para a esquerda de acordo com o N. Ou seja, eu vou andar 5 casas decimais para a esquerda. Então, vamos lá. Vou andar uma vez, ó, daqui para cá. Pegando a vírgula, andei uma casa decimal, a unidade passou a ser décimo. Então, andei uma vez, ficou o quê? Andei uma casa decimal, eu tenho que andar 5. Então, vamos lá, ó. Andei mais uma, estava aqui, andei mais uma, completei com 0. Então, andei mais uma, completei com 0. Andei mais uma. Quantas casas decimais que eu já andei? Ó, estava aqui, ó. Foi 1, 2, 3, 4. Chegou? Não. Eu tenho que andar 5 casas decimais para a esquerda. Então, andei mais uma. Estava aqui a vírgula, ó. Foi 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, tá aí o nosso número. Vamos fazer a convenção, né, de 1,5 vezes 10 elevado a 8. É o mesmo jeito, só que vai ser 1 seguido de 0, de 8 zeros. Andando a vírgula para a direita. Como é que fica? Vou andar a vírgula para a direita. Então, vai ser 15, que andou uma vez, 150, andou 2, aí você vai completando com 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aí o nosso número escrito na potência. Então, para comparar, os 1,5 vezes 10 elevado a 8, ele é maior, porque olha a representação aí, ó, aos dois. Então, dá para saber quem que é maior, né? Então, hoje você aprendeu sobre operações envolvendo notação científica, comparação dos números com notação científica, conversão da notação científica para a notação decimal.
e até a próxima aula e conto com você aqui.